A paz do Senhor, estrelas. Vamos ler Mateus capítulo 17, versículo 14, alguns versículos. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo lhe disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus: O demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pelo jejum e pela oração. O que eu quero dizer aqui para nós entendermos? Satanás, neste tempo, agora, ali nós vemos que Jesus fala no versículo 17: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Aqui Jesus está perguntando para os discípulos: por que eles não conseguiram expulsar? A gente sabe que aqui ele está falando incrédula e perversa. Perversidade é pecado também, tem pecados ali, escondidos. Isso não significa que Jesus estava falando só deles. Mas hoje, muitas vezes nós queremos orar por cura divina, batismo com o Espírito Santo, expulsar demônios, mas nós estamos nas condições de quem pode expulsar um demônio? Porque ir lá e orar no final do culto por batismo com o Espírito Santo, muitos que você pensa que estão sendo batizados com o Espírito Santo ali, começam somente a gritar e rodar na emoção, por causa dos outros que estão ali, que são batizados com o Espírito Santo. Ou muitas vezes simplesmente falam naquele instante ali em línguas estranhas e nunca mais falam. Você está entendendo? Por quê? Porque você pega carona na emoção. Então muitos que estão querendo hoje orar por batismo com o Espírito Santo e expulsar demônios, vou citar aqui um exemplo que eu vejo muito acontecer na igreja de cura e libertação. Cura e libertação mesmo, que você vai lá, uma hora ou outra você vai ter que mudar. Não adianta que se você for uma igreja de cura e libertação verdadeiramente, uma hora ou outra Satanás vai começar a se manifestar. E se você continuar indo nesta igreja, ou você se desvia, ou uma hora você é liberto. Por quê? Porque Satanás não fica. Só que eu também vi algumas coisas que é um tanto quanto peculiar. E eu vou trazer aqui para você entender agora. A pessoa vai lá na frente receber oração, até a pessoa fala: aqui tem 3 pessoas que eu vou orar por elas, por libertação, é fulano, ciclano e beltrano. Muitas vezes o ministro que está ali ministrando a cura e a libertação dá nomes. E essas pessoas, geralmente 2 ou 3, ou uma, ou um casal, vão para frente. E a missionária Vitória, eu sou uma pessoa que desde muito criança, eu mexo na área de cura e libertação, trabalho com demônio mesmo, e não tenho medo de falar, tá? Para você entender que não é de qualquer maneira que você mexe com demônio, mas eu observo muito por quê. 2 coisas que eu vou citar aqui agora. Uma é quando o demônio cai e ele fica lá surrateiro, quietinho, caído
Às vezes só fica balançando a cabeça. Ou o pastor chama para todo mundo começar ali a adorar, cantar, cantar. Por quê? Porque o demônio resistiu e não quer sair. Como um todo, a igreja começa a invocar o Espírito Santo e adorar ao Senhor. Satanás tem que partir em retirada. Aí ele, claro que ele pega a bagagenzinha dele, abandona aquele corpo sem fazer alarde e vai embora. E geralmente são as pombas-gira que fazem isso, essas horrorosas. Porque elas são umas horrorosas. Bravas, elas se acham dona do pedaço. É tanto tipo de pomba que tem umas que, olha, elas têm umas características horrorosas. Tem umas que elas se viram de bruço, principalmente a padilha. Ela se vira de bruço e ela anda igual uma cobra peçonhenta, com o rosto no chão. Então eu conheço elas. Então elas geralmente pegam a bagagenzinha delas e some, sem fazer alarde. E a pessoa se levanta, claro, vai lá uma obreira, levanta ela e tá tudo bem. E tá tudo certo. E tem outras pombas que ficam lá caídas. Você está entendendo? Então, o povo começa a glorificar e elas vão embora. Mas tem algumas outras pombagiras que elas ficam ali resistindo. E muitas vezes o ministro que está ali ministrando a cura e a libertação, primeiro você ministra a cura. A cura é das tuas feridas, das tuas amarras, dos teus cadeados, demônio da ira, falta de perdão, é mágoa, rancor, boca suja, lascívia, mas muito mesmo falta de perdão e mágoa. Então, muitas vezes eu vejo esse demônio cair, geralmente é nas mulheres. Geralmente é nas mulheres. E o que acontece, missionária? Umas porque o marido foi embora, tá com outra, elas guardam mágoa, ódio e rancor daquele ex. Muitas delas têm ódio das filhas, como eu já vi muitas. Muitas têm ódio da outra irmã, na igreja, inveja, esse tipo de coisa. Então, como a missionária já conhece, tem um pouquinho assim, eu vou dizer. Eu não sou enxerida. Eu tenho um pouquinho de experiência. Então eu observo muito quando o ministro de louvor, ele não tem muita... o ministro de cura e libertação, ele até tem uma bagagem grande de experiência. Tem lá mais dos seus 20 anos, né? Então, uma coisa que eu percebi é que quando a pessoa cai, eu tenho esse certo discernimento. Então eu sei o que eu estou falando aqui. E você tem que expulsar o demônio. Mas, muitas vezes o ministro já vai ali e já quer ministrar o anjo. Para o anjo fazer essa pessoa falar em línguas. Gente, expulsar demônios não é assim de qualquer maneira. Você tem que saber se Satanás, quando a pessoa cai, se ela caiu, primeiramente você já tem que ter o discernimento se essa pessoa caiu no poder do Espírito Santo ou ela está endemoniada. Para daí você expulsar o demônio, para daí você ministrar o Espírito Santo ali. Por quê? Porque muitas vezes você quer ministrar o Espírito Santo e o demônio está ali. E o demônio não foi embora. E o demônio, ele é sem vergonho. O demônio conhece a Bíblia. O demônio sabe imitar línguas estranhas. Satanás também fala em línguas, mas não é em língua dos anjos. São em línguas demoníacas. Quer ver? Eu vou te explicar. Quem é que está em adultério lá no altar e fala em línguas? Aquela irmã que está com a rabeta toda desenhada. Coloca uma calça, mas você usa calça, missionária? Uso, mas olha aqui o tamanho da minha camisa por cima da calça. Ela é bem comprida. Saiba se portar. Aí você vai falar em línguas estranhas, cheia de pomba-gira? Como? Satanás também fala em línguas. Se for para ministrar o que é certo e a verdadeira palavra do Senhor, tem muita coisa que Deus não está no negócio. Tem muita coisa que precisa de cura e libertação. E as pessoas estão confundindo as coisas. Eu não estou dizendo que aqui, quando Jesus falou, geração incrédula e perversa. Incrédula porque não crê
na ministração da cura, na ministração da libertação. Vai expulsar, mas já tá com medo. Por quê? Porque tem uma pulga escondida debaixo do sovaco, atrás da orelha. Tá entendendo o que eu tô falando? Perversa, porque são maus. Tem maldade no coração. Se Jesus falou isso aqui, é porque ele nos conhece. Ele sabe o que ele estava falando ali para os discípulos. Você está entendendo? E quando isso aqui foi falado lá nos discípulos, e Jesus respondendo disse: ó, geração incrédula e perversa. Ele não estava falando só lá naquele tempo, é presente, passado e futuro. Passado, presente e futuro, desculpa. Você está entendendo, Estrela? Por quê? Porque se aplica a nós hoje em dia. Então, como eu tenho uma bagagem desde muito criança e o poder do Espírito Santo é tão grande na minha vida que ele me testifica. Ah, mas você não é pecadora? Sou. É claro que sou. Mas eu desafio Satanás. O dia que ele veio me avançar lá na igreja, eu disse para ele: eu desafio você. Porque se é você mesmo, Satanás, tu sabe o teor do documento que eu tenho em cima da mesa lá na minha casa. Por quê? Porque o homem que caiu endemoniado era o demônio da ira. E se era Satanás mesmo, ele tinha que dizer o nome do documento que eu tinha aqui na mesa da minha casa. Por quê? Porque Satanás sabia do que se tratava. Porque ele tá ali, ó. Ele tá ali e ele vê do outro lado da rua o que acontece quando tu dobra teu joelho e vai orar. Quando tu tá em jejum e oração durante 3, 4 dias. Ele sabe. Então era óbvio que Satanás sabia que eu tinha um documento importantíssimo aqui em cima da minha mesa. Por quê? A palavra de Deus diz: fazei prova de mim. E quando eu quis fazer prova do Senhor, que a palavra de Deus me dá essa autonomia, eu fiz uma retificação. Eu queria ter certeza. Eu queria ter um documento que aprovasse. Não que a Bíblia não seja o suficiente. É suficiente. Mas trabalhar com cura e libertação não é para qualquer um. E eu fiz prova com Deus e eu fiz uma retificação nos meus documentos. Você tem noção do que é isso? Então Satanás sabia que eu não aceitava o meu nome. Jabes foi o mais ilustre dentre os seus irmãos, porque ele não aceitou a maldição de dor que o nome dele carregava. Eu também não aceitei a maldição de prostituição que o meu nome carregava desde o ventre. Então eu fiz uma retificação nos meus documentos. E quando eu fiz a prova, é porque eu falei: não é para qualquer um trabalhar com cura e libertação. Então eu tenho esse desejo, Senhor, eu quero. E Jesus sempre falou comigo. E Jesus, ele usou profetas lá do Nordeste que não me conhece. Pelas redes sociais eu recebi o teor do documento. Deus usou profetas humildes, que eu acredito no ministério profético dessas pessoas. E eu fiz e deu tudo certo. Então você tem que ter certeza que o teu ministério é de cura. E se Deus está te impelindo, faça a prova. Mas quando ele disse aqui: ó geração incrédula e perversa, porque a incredulidade ela reina em nosso meio. E a perversidade está nos nossos corações. E nós não queremos obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Você está entendendo? E aqui as brechas estavam abertas. E hoje as nossas brechas estão abertas para expulsar demônio. E se nós formos expulsar demônio de qualquer maneira, Satanás ele fala o teu pecado. Não é assim para você expulsar demônio. Você está entendendo, Estrela? O que eu estou falando? Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Sofrerei por quê? Porque não consegue expulsar. Fica ali suando, pingando suor. E não consegue expulsar Satanás. Você está entendendo? Então, para expulsar demônio não é de qualquer maneira. Tu tem que ter o dom e o discernimento. Quando a pessoa cai, como é que você já vai lá ministrar o Espírito Santo? Desce, anjo, vem aqui, fale língua. Não, não é assim. Você tem que ter o discernimento para dizer: sai em nome de Jesus. E quando a pessoa fala claramente, que o que você mandar claro, ali naquele momento, a pessoa repetir, você tem que conhecer a lucidez. Aí você pode ministrar o Espírito Santo. E outra coisa, quando a pessoa cai no Espírito, que ela começa a falar em línguas, é diferente do que quando ela está endemoniada. Você está entendendo?
Então até isso você tem que saber. Então aqui, olha aqui, ó, por causa da vossa pequena fé, falta de fé, medo. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé, é a fé. A fé te faz ver tudo. Muitas pessoas que você vai pra frente lá receber o batismo com o Espírito Santo, eles não recebem o Espírito Santo porque eles têm demônio. E se eles não têm demônio, eles estão na pura carne. Sabe por quê? Eles ficam lá com aqueles olhão arregalado. Todo mundo tá ministrando o batismo com o Espírito Santo e tu tá com o teu olho arregalado, igual duas jabuticaba. Vem de fechar os teus olhos e começar glória a Deus e aleluia, aleluia, glória a Deus, e começar a falar em línguas, porque quando você vai ser batizado com o Espírito Santo já está dentro de você, e o dom de línguas já está aqui no teu subconsciente. O Espírito Santo, ele implanta dentro de você a glória de Deus. É automático você falar em línguas. Como é que você chama um culto de jovens? Ninguém é batizado com o Espírito Santo, porque hoje quase ninguém ministra o batismo com o Espírito Santo. Então quando você vai ministrar o batismo com o Espírito Santo, todo mundo está de olho aberto. Todo mundo que está ali ministrando o batismo, está todo mundo suado, orando e falando em línguas, mas você que vai lá receber o batismo, está com o olho desse tamanho arregalado, orando para o teu irmão para ver se ele vai começar a falar em línguas. Falta de fé. Isso aí é falta de posicionamento. Fecha teu olho e fala em línguas. Porque se tu for lá na frente é porque tu já sente as línguas estranhas aqui dentro de você. E o ministro, ele só vai te impelir a falar o que o Espírito Santo já colocou dentro de você. Você tá entendendo o que eu tô falando, Estrela? Automaticamente, é quase que automático. Pessoa que expulsa demônio ministra o batismo com o Espírito Santo, porque ele trabalha com cura e libertação. Você está entendendo o que eu estou trazendo aqui, Estrela? E Satanás odeia quem trabalha com cura e libertação, porque quem trabalha com cura e libertação, quem foi ungido para trabalhar com cura e libertação, expulsar demônio, tem a unção de cura e libertação. É difícil alguém que tem o ministério de cura e libertação que não tem o ministério profético. É difícil, eu não conheço. Quem que trabalha com expulsar demônio e tem ministério de cura e libertação, que é cura e libertação, batido com o Espírito Santo e cura divina. É difícil. É muito difícil. Eu venho aqui com propriedade falar isso, porque eu sou profeta da casa do Senhor desde criancinha. Deus só me levou para o vale de ossos secos para aprimorar o meu ministério, porque nunca tinha descido à luz do meu conhecimento o que era isso. Deus tem os seus meios de abrir a nossa visão, é claro. Então aqui, ó, quando Deus está falando, eles falaram, e Jesus, né? E repreendeu Jesus o demônio e saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Jesus mostrando ali para eles o poder da cura, o poder da libertação. As pombagiras caem dentro da igreja e quando elas botam o pé fora de casa, fora da igreja, elas já saem toda cascavelando de ódio, porque caíram lá dentro. A pombagira está do outro lado da rua esperando ela sair de dentro da igreja. Por quê? Porque elas não querem ser libertas. Lá dentro, claro, quando o ministro tem o poder de Deus mesmo, o demônio tem que sair, porque é em nome de Jesus, é lógico, ele tem que sair. Mas só que lá do outro lado da rua, a pomba velha fica esperando. Quando a mulher já chega em casa, já chega endemoniada, xingando nome, xingando palavrão. Isso é Satanás. Então as pessoas têm que querer, claro, que quando ela cai lá é por causa do poder do sangue de Jesus, mas isso quando um ministro tem o discernimento, então o poder de Deus é tão grande que Satanás não resiste, e na hora de sair do corpo, a mulher cai. Você está entendendo? Mas aí, quando a mulher, Satanás sabe quando a mulher quer a libertação. Satanás, ele sabe que quando a mulher sair de dentro da igreja, ela já vai dar mão para a pombagira, já leva a pombagira para casa de novo. Todo mundo sabe disso. Quando ela volta no outro culto, hoje vai ter um profeta, vem lá de São João. Aquela mulher vai de novo na igreja, cai de novo. No outro culto, cai de novo. Então ela não se cansa de cair.
essa não quer a libertação. Mas quando você quer a libertação, você deixa Deus fazer a verdadeira obra na tua vida. Eu caí muito já. Eu não era pombagira, eu era Exu da ira, da bebedeira, Zé Pilintra. Por quê? Porque eu fui esperada homem. Eu não fui esperada mulher, fui esperada homem. Você tá entendendo? Mas eu quis a libertação e eu disse, tu vai sair, demônio. E eu parei de cair. E alcancei, a libertação. Você tá entendendo, estrela? Então tem que ter discernimento. Então aqui Deus tá falando porque, geração incrédula e perversa. Por quê? Porque hoje muitos ministros expulsam, mas quando mais é mulher que cai, ela pega a pombagira lá fora da igreja e traz embora de novo. E outros, quando eles não têm muito discernimento, eles não sabem reconhecer quando a pombagira ainda não saiu da mulher. Aí quando eles não conseguem expulsar, eles começam a adorar em conjunto. Aí o demônio é obrigado a abandonar a causa. Você tá entendendo? Aí lá fora a mulher pega a pomba e leva embora de novo. Aí eles querem ministrar o batismo, o Espírito Santo já não pode. Não é assim que faz a obra. Você tá entendendo, estrela? Tem que saber administrar a cura e libertação. Primeiro você administra a cura e a libertação, depois o batismo com o Espírito Santo. E se a pessoa estiver de fonte duvidosa, caída lá no chão, não é assim para você dizer, vem Espírito Santo. Não é assim, porque quando o Espírito Santo vem é diferente. É bem diferente. Você tá entendendo? Então eu trago essa palavra hoje que culminou no meu coração. Por quê? Porque é pela falta de fé. Olha aqui, Jesus propõe um duro desafio aos seus seguidores, às igrejas que não conseguem servir e influenciar outras pessoas com o verdadeiro poder do reino de Deus. Olha só. A incapacidade ou o fracasso em livrar os que estão perturbados e oprimidos por forças demoníacas. Por quê? Porque nós não conseguimos expulsar. Porque nós temos que ter discernimento para curar e libertar pessoas. Muitas vezes nós estamos cheios de brechas nas nossas vidas, por isso que o demônio não sai. Ali os discípulos tinham brecha. Por quê? Porque o demônio não saiu. Você está entendendo, estrela? Então o Espírito Santo de Deus é poderoso e essa palavra veio nesse tempo hoje para você entender o que é cura e libertação. Cura e libertação, a obra é instantânea, é completa. Batismo com o Espírito Santo vem e você fala. Mas para você falar, você tem que fechar os teus olhos e chamar a atenção do Espírito Santo para a tua vida. Não é de qualquer maneira que o Espírito Santo vai vir, não. Com teus olhos arregalados lá dentro da igreja, olhando para ver quem é que vai começar a falar em línguas, ou para ver quem é que vai começar a rodar no poder, ou para ver quem é que vai começar a chorar, ou que jeito que a irmã vai falar em línguas. Não te apetece ficar cuidando da irmã ou do irmão. Você está entendendo, estrela? Então essa palavra vem hoje aos nossos corações para nós entendermos o quanto é importante nós estarmos posicionados para trabalhar na área de cura e libertação e expulsar demônio da vida de alguém. Você está entendendo? Então para que nós possamos trabalhar nos fins dos tempos agora que antecede a volta de Jesus e repreender esses demônios que entram dentro da igreja, vai e vem, cultuam junto conosco, dão glória a Deus e aleluia junto conosco. Outro dia eu estava no círculo de oração, a moça, não estou dizendo que ela não pode ir, mas na hora de fazer o círculo no final, para nós nos despedirmos, ela veio com ignorância e pegou na minha mão, tipo assim, me dá a mão aqui, eu sou prostituta, mas você tem que me dar a mão, mas ninguém ministrou a salvação para ela. Você está entendendo? Ninguém ministra a salvação, ninguém expulsa demônio, e lá é o círculo de oração, aquele demônio tinha que cair. Só que eu não sou a dirigente do círculo de oração, eu não poderia falar muita coisa. Mas ela veio justo ficar do meu lado, porque quando eu venho do meu trabalho, eu passo todo dia, ela tá sentada lá na casa de prostituição, esperando os gringos, para poder fazer programa. Você tá entendendo? Só que todo mundo sabe, mas todo mundo tem medo. Por quê? Porque se ela for lá na delegacia, ela vai dizer que nós não queremos aceitar ela dentro da igreja. Nós não precisamos expulsar ela lá de dentro. Nós temos que expulsar o demônio que está no couro dela. Outra coisa,
Que religião é essa nossa? Que as pessoas entram dentro da igreja, que nós estamos lá, falamos que estamos adorando a Deus e a pessoa sai da mesma forma, cheios de demônios. Você está entendendo? Esta é a obra que Deus quer que nós façamos, repreender as obras das trevas. Não tem como, quando Jesus chega, o demônio tem que sair. Quando a verdade chega, a mentira tem que sair. Quando a santidade chega, o pecado tem que sair. É isso que eu quero que nós entendemos hoje. Eu não venho aqui arrotar santidade, como diz o outro. Não, todos nós somos pecadores, porque quando nós estivermos santificados, nós vamos subir. Mas eu quero dizer para você, vamos procurar o discernimento para esse tempo, para as nossas vidas, crescer na graça e no conhecimento. Amém, estrela? Até aqui me conduziu o Senhor, até aqui o Espírito Santo de Deus me permitiu que falasse. Eu quero agradecer a você, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, para que essa plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. E assim nós vamos estar fazendo a obra aos 4 cantos da terra. Por enquanto, fique com Deus e a paz do Senhor.